Ó, quem tá na Copa, quem tá quase lá, ou seja, ganhou pontos aí com o Ancelotti, quem briga por vaga, mas não tem lá muita garantia, e quem não deve ir à próxima Copa do Mundo. Assim, a percepção não é o que eu desejo, é o que nós entendemos que está acontecendo com esses caras aí que participaram dos jogos. Pode ser, Alexandre Simões? Você concorda com os níveis ali? Acho que sim, podemos colocar, mas podemos ir. Não tem limite, né? Não tem limite, faça o que você quiser. Fechou. Pode ser? Então vamos começar com o Alisson, goleiro aí, Rafa Silveira. O que você acha do Alisson, hein? Na Copa e titular. Absoluto. É pelos indícios aí, né? Sim. Ainda mais agora com a transferência do Ederson para o futebol turco. Eu acho que o Ederson fica nessa briga aí pela titularidade. Ele fica um pouquinho abaixo, principalmente por conta do nível onde ele vai estar atuando. Eu acho que o Alisson é um dos nomes aí certos na Copa do Mundo e no time titular. Você sabe que eu acho, Simões, que essa história do Ederson de fato ter ido aí para um mercado que não está entre os principais, talvez possa vir a jogar contra ele para a sequência. E assim, eu sei que você é anti-Alisson, mas eu queria a sua análise. Não, você é anti-Alisson. Eu não sou anti-Alisson. Eu só acho que assim, o Alisson já jogou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, tem um universo de 10 jogos, uma disputa de pênaltis, e eu nunca vi ele fazer a diferença. Sabe assim, o milagre... Você não considera um goleiro decisivo? Eu nunca vi na seleção brasileira o Alisson ser aquele goleiro que, sabe, é o goleiro, sei lá. Mas você não acha que isso passa também por ele não ser um goleiro espalhafatoso? Eu acho que tá cheio de goleiro espalhafatoso aí, e ele é um goleiro técnico. Não, eu acho que tem muito por isso também. Muito pelo... Não fez a diferença. Entendi. O Alisson. Não vi ele fazer a diferença na seleção brasileira. E na lista aí você coloca em qual o nosso querido Alisson? Em qual nível ali você coloca? Não, ele tá na Copa, com certeza. Também, pra mim também tá na Copa, e fim de papo. Mas você não convocaria a Alisson para ser um titular da seleção brasileira? Eu tentaria. No grupo estaria para você? Sim, estaria. Mas eu fico pensando assim, né? O difícil é que essa coisa do goleiro é interessante, né? Pensar que na primeira Copa desse século a gente tinha Marcos, Dida e Rogério Ceni, né? Pois é. É complicado. O nível é alto, né? O nível é muito alto. Mesmo em 2006 a gente teve Dida, Rogério Ceni e Júlio César. Sim. O Júlio César também não pode falar muito, não, que o Júlio César na seleção ele tomou cada gol que, pelo amor de Deus. Teve seus problemas, ele foi um grande goleiro de clube, né? Um grande goleiro. Eu acho que o Alisson tá nesse patamar do Júlio César. 2010 ali, contra a Holanda ali, foi meio diferente, né? Aqueles gols de cabeça lá. Ele foi muito Snyder. Depois aí tomou 10 gols em 2 jogos, né? 7-1 da Alemanha e 3-0 da Holanda. Convenhamos, em 2014 ele não era para ser o titular, né? Tava no Canadá, não era isso? Exatamente. Jogando um time do Canadá, né? Tinha jogado a segunda divisão inglesa. Queen's Park Rangers. Exatamente. Depois foi da MLS, num time canadense. E aí o Filipão acabou saindo. Invenção. Exatamente. Invenção. E aí acabou sendo punido ali pelo 7-1. O Fábio não ter ido àquela Copa de 14 é um dos maiores absurdos da história do futebol, né? A gente sabe, né? Muito. A gente sabe. Alisson tá na Copa, pra mim também. Vamos pro Andrei Santos, hein? Andrei participou do segundo tempo. É um desses caras novos aí que o Chelsea tem colocado em evidência nesse começo agora de temporada. O Andrei, pra você, Alexandre Simões. Andrei tá na Copa, tá quase lá, briga por vaga ou não vai pra Copa do Mundo, Simões? Ô, Cirilo, eu acho que ele vai pra Copa, tá? Eu acho que ele tá aí com Então, mas assim, tem a garantia não, eu vou que é o primeiro quase lá, não tá quase lá, tá quase lá. Não sei se ele... É porque eu sinto que assim, eu acho que o Ancelotti, ele quer muito que a dupla dele seja Casemiro e Bruno Guimarães. Eu acho que ele quer muito que seja essa dupla de volantes. Sim. Né? Então, eu acho que esses dois... Mas o resto, né, os reservas, eu acho que ele tem a chance ainda de mudar e de observar, até porque não serão jogadores que terão tantas oportunidades assim, né? Então eu acho que tá quase lá o Andrei. Tá quase lá o voto do Simões. Seu voto, Rafa? Briga por vaga. Justifique sua resposta. Eu acho que na função e na posição ali a gente tem muita gente brigando. Inclusive o Jean Lucas, que o próprio Calazans trouxe. A gente tem o Joeliton, que foi convocado e acabou saindo por conta de lesão. Então, eu acho que nessa função ali, eu acho que ele tá brigando por vaga. Eu acho que passa muito
pela reafirmação dele no Chelsea. Ele foi muito bem no campeonato francês, ele foi... Quase taquei meu telefone no chão, tudo bem. Opa, aí não. Aí, no Strasbourg, da França, onde ele fez uma campanha excelente com o time, ele foi uma das revelações da Ligue 1, mas eu acho que ele precisa demonstrar isso no mais alto nível do futebol mundial, que é com a camisa do Chelsea. Ainda está no começo de temporada e eu acho que ele está brigando por vaga. Eu vou concordar com as suas análises. Para mim está brigando por vaga também o Andrei Santos. Porque tem muito cara no setor de meio campo ali, parecido, né? Sim. Muito cara brigando em condição de igualdade. Mas eu acho que ele vai para a Copa. Mas no momento, para mim, ele briga por vaga. Então vamos no 2-1 aí, briga por vaga Andrei Santos. Ele briga aí, a gente pode colocar quem? Vocês acham que o André... João Gomes. O Joelton foi convocado agora, por exemplo. Mas o Joelton, foi convocado. Ele foi desconvocado porque ele se lesionou. Exatamente. Aí você tem Andreas Pereira. Você tem o Andreas voltando pro Brasil agora. Você tem isso. Aí o João Gomes é bem citado. Tem o André, que... André e João Gomes, ele é a dupla de volantes do Wolverhampton. Tem que saber a característica de meio campo que o Ancelotti vai ter. Se ele vai convocar mais meio, menos porque volante, o André, ou mais meio. acaba que o André e o João Gomes, né? Os dois, na verdade, os dois são primeiro, né? Sim. Só que eles jogam juntos, né? Exato. Eles formam uma dupla, né? Aliás, que baita dupla. Né? Exato. E eu acho que passa muito também pela escalação do Ancelotti também. Se ele for manter esse time com 4 atacantes, ele vai precisar de 2 volantes com 2 pulmões, como você bem disse. É bom que tenha 2 pulmões, com certeza. Para poder percorrer ali campo, para poder fazer coberturas e tudo. Mas eu acho que ele vai ter uma turma que vai ter que voltar para marcar, hein? Os pontinhos vão correr para caramba. Embora o treinador europeu, ele goste muito de lateral que sabe marcar, né? Sim. O futebol brasileiro ele já teve muito problema de lateral que, tipo, por exemplo, o Marcelo, né? Depois do Roberto Carlos é o maior, né? Sim. Eu acho até que craque técnico, o Marcelo é mais que o Roberto Carlos. Concordo. Não estou dizendo que o Marcelo é melhor ou maior que o Roberto Carlos, mas o Marcelo, no trato da bola, ele é mais jogador que o Roberto Carlos, mas marcava mal, né? E o Roberto Carlos era mais, assim, no geral, era mais jogador. Sim, porque ele marcava bem, Isso. E tinha um bom poder de ataque. O Marcelo se destaca muito mais pela bola no pé. Né? Essa montagem de time do Ancelotti passa muito essa questão de características de laterais. Eu acho que encaixar, por exemplo, o Wesley, que a gente já vai chegar nele, é um jogador ali que pode fazer essa diferença, principalmente nessa constituição ali, essa construção de meio campo da seleção brasileira. Então, eu acho que, voltando ao tema, pra gente não fugir tanto, o Andrei tá brigando aí por vaga na Copa. Eu acho também. Nós temos 2 próximos nomes aí, acho que nós 3 vamos concordar com a certa velocidade. Tem Bruno Guimarães e tem Casemiro na sequência. Alguém tem dúvida que os 2 estão na Copa do Mundo? Não. Nenhuma. Pode botar os dois, não tá na Copa. Titulares os dois não tá na Copa já. E eu acho que tem que ser mesmo, tá? Eu acho que o cenário atual, pra mim, os 2 são os titulares do meio campo. Ô Simões, uma perguntinha. Qual treinador da seleção que deu a convocação e deu o time titular? Você lembra dessa história? Eu acho que Não, teve isso mesmo. Então, eu acho que os 2 estão nessa aí, na nossa seleção. Cara, eu acho que o João Saldanha... Quando o João Saldanha convocou a seleção pela primeira vez, né? E eram as eliminatórias da Copa de 70, 69. Inclusive ficou conhecido como as feras do Saldanha, Exato. né? Ele convocou a seleção e deu o time titular. Acho que foi o João Saldanha, tenho 99,99% de certeza. Sim. Eu tenho a certeza, mas eu prefiro olhar meus livros, entendeu? Exatamente. Por isso que eu tenho tanto livro em casa. Exato. Mas eu acho que foi o João Saldanha que convocou a seleção e deu o time titular. Bruno Guimarães e Casemiro na nossa seleção é a mesma coisa do Saldanha. Titulares absolutos. Vão lá pra cima e pronto. E o Douglas Santos, hein? Douglas Santos apareceu aí contra o Chile, ninguém tava lembrando muito dele, não. Apareceu, foi titular, fez um bom jogo. Douglas Santos, hein, Rafa Silveira? Tá fazendo o que nessa lista aí, o Douglas Santos? Pois tem muito relação com a falta de opções que a gente tem na lateral. Confesso que ele me surpreendeu positivamente, tanto ele quanto o Luiz Henrique, pelo nível de atuação, porque a gente não acompanha tanto mais o campeonato russo, principalmente depois do período de guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente acabou ficando longe aí dos times russos. O Douglas Santos, depois da atuação no Maracanã, eu acho que ele está brigando por vaga, porque não tem opção na lateral esquerda. A gente está bem escasso aí as opções. Acho que Alexandro, do Flamengo, não tendo tantas opções, é o titular da posição. Mas o Douglas Santos briga aí por vaga. Talvez pese contra o Alex a questão física, né? Faz uma sequência de 3 jogos, machuca demais. Isso, machuca demais. Eu acho que o Alexandro vai perder a vaga. Acho que a possibilidade de perder a vaga é grande. E sabe quem eu acho que aparece aí
Kaique. Sim. Ele precisa agora vem aí a data FIFA de amistosa, ele precisa ser convocado. O crescimento dele é impressionante. Eu acho que assim, o Leonardo Jardim fez um bem tremendo pra ele. Sim. Mas ele marca muito bem, cara. Ele marca muito bem. E além disso, ele tem um bom poderio ofensivo, né? E é um cara que ele lembra muito. Vocês lembram quando o Jonathan começou jogando no Cruzeiro? O Alberto lateral, Rodrigues até apelidou ele, foi de touro sentado, Touro não foi? sentado. O Kaique não tem um pouquinho de Jonathan? Aquele cara parrudo, forte, que vai e volta, vai... Eu acho que o Jonathan ele finalizava mais que o Kaique até, mas agora o Kaique tem uma valência que tá aparecendo, que ele aparece na área toda hora pra cabecear a bola. Exatamente. O Kaique é o jogador europeu, eu acho. Ele já tem essa... Eu vejo ele... os últimos meses de Kaique. Eu vejo ele crescendo, assim, absurdamente a cada jogo, cara. E ele vai bem, então eu acho que... E ele já é um homem de confiança do Jardim. Sim, Tanto que no último jogo contra o São Paulo, a coisa estava apertada, ele colocou o Cauã Prats lá e mandou o Kaique pra frente e é interessante. Então eu acho, tá, que existe muita chance de o Kaique vir a ser convocado, pro Ancelotti conhecer. Não digo para ser titular da seleção brasileira. E o detalhe do Kaique, ele tem lastro de seleção. Lastro de seleção de base, exatamente. De base, e vem bastante. Então, e assim, não tem no futebol brasileiro um lateral brasileiro como o Kaique. Sim. Não tem, plenamente. Não tem. O Kaique, a gente tem bons laterais esquerdos estrangeiros, né? Eu acho o Piquerez muito bom jogador. O Bernabé do Inter não vive a fase que já viveu, mas teve uma lesão aí nesse processo. Os caras que seriam de seleção, Alexandro, as lesões não deixam ele acontecer. O Ayrton Lucas, eu acho que ele teve uma queda de produção no Flamengo. Sim. E às vezes vier até a terceira opção, né? Porque o Flamengo tem 3, né? Sim. E o Guilherme Arana vive um momento de baixa. O Arana é um nome também que pode aí... Sim, mas precisa recuperar, né? Exatamente. Precisa voltar. Vamos ver se com o Sampaoli ele consegue viver, porque o Arana do Sampaoli era um jogador muito interessante, né? O Arana nesse perfil também de jogador europeu, né? Um jogador que marca muito bem, sabe chegar na frente, controla bem, faz diagonal, não é só um jogador que joga por fora do campo. Eu acho que o Arana saiu totalmente do tema, trazendo o Arana pra cá, mas o Arana também entra nessa briga, assim como o Douglas Santos. Douglas Santos briga por vaga mesmo, Alexandre Simões? É a sua opinião também, ou você subiria algum nível aí? Não, briga por vaga. Eu também acho. Douglas Santos briga por vaga. Acho que todos os laterais brigam por vaga nesse momento. Tem ninguém garantido, nem perto. Acho que o cenário pra turma tá esse aí. E o Messinho, Estevão... Tá na Copa, tá quase lá, briga por vaga. O Estevão o quê, hein, Simões? O Estevão já tá na Copa de 2030 também. Cara, eu acho que... Além da de 2026, ele já tá na de 2030, na de 2034. Eu acho que e eu acho que se bobear na de 38. Acho que não tem a menor chance do Estevão não jogar a Copa do Mundo. Não, total. A não ser que ele sofra uma lesão. Vamos até aqui, ó. Bater na madeira 3 vezes aqui. Eu só vou botar uma pimentinha. Não tem pimenta, não. Do lado direito ali, vocês não acham que a gente tem muita opção? E isso pode ser um problema pra ele? Mas eu acho que ele tá ganhando mais pontos do que a turma. Rodrigo, por exemplo. Pois é. Cadê o Rodrigo? Não. Eu acho que o Rodrigo hoje, depois do que aconteceu no Maracanã, eu acho que o Rodrigo hoje tá atrás do Estevão e do Luiz Henrique. Cadê o Rodrigo? Então, é justamente isso. Luiz Henrique, lógico que... Rafinha, Rodrigo... É lógico que a temporada europeia, ela vai ditar muito o rumo, porque eu acho que a gente tem ainda 2 datas FIFA esse ano, outubro e novembro, e tem um ano que vem, março, e depois já é a Copa, né? Exato. Então, eu acho que essa temporada europeia... ela dita muito o rumo das convocações, né? Então, de repente, o Rodrigo pode voltar a apresentar um futebol maravilhoso e aí, de repente, entrar no radar. Mas eu vejo hoje, né, o Estevão com uma certeza e o Luiz Henrique à frente do Rodrigo, até pelo que ele apresentou, por mais que seja o Chile, né? Que é, né? Mas o jogo não tá fácil, ele jogou, né, bicho? E entrou e resolveu o jogo. Eu achei, assim, foi a melhor atuação do Estevão com a camisa da seleção. São poucas, né, as oportunidades dele, mas ele foi muito bem. Só que eu vou ficar tá quase lá com essa ressalva que onde ele briga tem muita gente. Eu vou nessa. Boa, tá. É um bom voto também. Eu vou votar no tá na Copa. O Messinho tá na Copa. Porque, pô, esse moleque ainda vai evoluir pra caramba. É muito novo ainda. Cracaço. Muito novo. Nós estamos vendo o surgimento de um grande nome do futebol brasileiro.
Não tem lá muita dúvida disso, não. Parece ser uma cabecinha melhor do que vários outros que surgiram. Exatamente. E o melhor dele, eu acho que ele, além de ter toda essa orientação, ele não fica querendo agradar todo mundo, como, por exemplo, o Hendrick. A gente viu surgir em sequência Vitor Roque, Hendrick, Estevão. O Estevão é disparado. Muitos patamares acima desses dois. Ele é uma pessoa muito... fugiu aqui o termo. Ele é muito autêntico. É diferente de alguns. A turma fala de ter personalidade. Eu acho que o Estevão é um jogador maduro. Parece ter mais idade do que tem. Ele tem maturidade. Isso. Sim. Porque o jogador brasileiro, normalmente, ele é embora ele ainda quase seja, né? Ele é a gente pode dizer, ele tá saindo da adolescência para entrar na vida adulta, né? Mas o jogador brasileiro, ele é imaturo por natureza. Sim. A gente vê jogadores aí de 34, 35 anos de idade que parecem adolescentes. O Estevão não. O Estevão, ele passa uma imagem de maturidade que o Hendrick não passa. O Vitor Roque até passa um pouquinho. Talvez a questão do Vitor Roque seja... O Hendrick, por exemplo, não passa. O Vitor Roque, eu acho que ele é mais introspectivo. O Vitor Roque é mais na dele, ele não tem tanta personalidade. E do Hendrick, eu tô falando que ele não passa a imagem de maturidade, não é porque ele tava jogando pedra, papel, tesoura com um menininho outro dia lá, não. Porque isso aí é bonitinho, né? Isso é bacana. Vocês viram isso? Jogando pedra, papel, tesoura com o menino lá durante o jogo. O problema do Hendrick é ele falar que o grande ídolo dele é o Bob Charlton, né? Tá aí. Sacanagem. Aliás, os caras no Real Madrid começaram a chamar ele de Bob depois disso. Aí é loucura. Vamos acelerar. Gabriel Magalhães, zagueirão. Pra mim tá na Copa. Pra você, Rafa? Tá na Copa. Tá na Copa. Já pode subir lá. É um desses aí. Pra mim tá na Copa e é titular. É o homem da quarta zaga, diriam os antigos. Exatamente. E o João Pedro, hein? O João Pedro surgiu bem nesse fim de temporada, começo de temporada. Eu acho que tá cravando um lugarzinho ali, hein, Simões? Tá na Copa. Tá na Copa? Pode colocar lá. É a mesma situação do Estevão. Só não vai se machucar. Pode colocar lá. Também tá na Copa. Eu acho que é muito difícil ele dar errado hoje, agora, nessa sequência aí de Chelsea. Começou muito bem a temporada. Com a seleção também mostra muita personalidade com a camisa da seleção. Não sente o tamanho da camisa, então... O nosso querido João Pedro tá na Copa. E o nosso querido KJ, que na seleção era o KJ 17, não 19. Eu acho que o KJ briga por vaga. Deixa eu te explicar por quê. Tá. 2 aspectos. Primeiro, que a concorrência é muito forte. Nós estamos dizendo aí de João Pedro, nós estamos dizendo de Igor Jesus, nós estamos dizendo de Matheus Cunha, que pode brigar pelo comando do ataque, de Pedro. Sabe quem nós estamos falando também? Neymar. A gente não sabe como o Ancelotti chamar, como que ele vai colocar, né? O Matheus Cunha, por exemplo, eu acho que na seleção brasileira, eu acho que ele não tem bola para ser um 10, né? Então, para jogar como não tem. Então, nem o Cunha. E o Cunha surgiu como centroavante, né? Como homem de área, sim, tem mas tamanho. Passa muito também por como ele tá jogando no time dele, no United. Sim. Exato, ele joga como isso. Eu acho que ele tem mais a oferecer como 10 do que 10 assim, ponta de lança, do que como centroavante. E o Caio Jorge tem um outro aspecto, tá? E a torcida cruzeirense entenda, por favor, mas é o caminho natural das coisas. Vai tomar xingo, hein? Vai. A gente não sabe se o Caio Jorge no final do ano vai seguir aqui, cara. Porque o nível do futebol dele é muito elevado, cara. É muito elevado. E isso é um ponto importante. Porque, entendeu? O que o Caio Jorge está jogando e está mostrando é muito acima do que a gente está acostumado no futebol brasileiro. Prova disso é o número de gols que ele fez até agora no brasileiro. É maior que o número de gols do artilheiro do ano passado. Sim, e ele é o jogador do jogo grande, cara. Ele faz gol no Flamengo, é no Palmeiras, é no Fluminense, é no Atlético, é no Santos, é em todo mundo, cara. É no Internacional, é no Grêmio. É isso, entendeu? É o cara. E o nível dele, a gente que percebe, e quando a gente tem a oportunidade ao jogo, principalmente no Mineirão, né, ô Cirilo, porque é muito próximo o camarote da rádio, a localização é muito boa, né? Cara, o nível de controle de bola dele e de explosão dele e de drible em velocidade é um negócio impressionante, cara. Então, assim, eu imagino que o Cruzeiro não queira nem vender o Caio Jorge. Só que eu acho que é um jogador que está caminhando para um nível de valorização que pode chegar num estágio que vire, assim, loucura não vender. Porque eu acho que é um jogador que
se continuar nesse ritmo que ele tá, ele vai terminar o ano chamando a atenção dos grandes clubes Já da está Europa. chamando. Já tá. Mas parece que até o Bayern de Munique já deu, mas assim, sem aquela... Só que ele desafio mantém... é manter esse nível, Ele né? Que é um mantém o nível nível e muito alto, melhora. né? Então, Muito quer alto, dizer... né? Aí passa também por uma escolha de carreira também, né? Também. Se tiver essa sondagem, aí você pode pensar em alguma coisa, até o meio do Agora, ano. tem um aspecto, né? Vou pra Copa do Mundo. A gente percebe que o Cruzeiro, né? E quando a gente fala Cruzeiro, a gente fala do Pedrinho, do Pedro Júnior, que são os donos, do Leonardo Jardim, que é posso dizer até manager, né? Um treinador que é meio que um Alex Ferguson, né? Era no United. Concorda comigo? Os grandes um cara técnicos europeus todos eram assim, né? Eles querem muito a Libertadores do ano que vem, né? Sim. E aí você tendo o Caio Jorge é um aspecto diferente, já muda de patamar. Isso. Então, eu não sei bem, mas o que eu estou dizendo é disso. Mas eu não tenho dúvida que o Caio Jorge briga por vaga pelo nível da disputa. E aí eu acho que esses amistosos aí, né, o segmento vai ditar muito, porque se existe uma coisa que o Ancelotti tem, é centroavante para escolher, cara. Exato. Ele tem muito centroavante para escolher. Não do nível que a gente estava acostumado, né? Claro, você não tem Ronaldo e Adriano mais. Exatamente, não tem Careca, não tem Romário, mas hoje a gente tem aí jogadores despontando. Eu acho que o Caio Jorge tá quase lá. Esqueci de um também, né? O Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo. Um baita centroavante também. Mas passa também... Precisa voltar para um mercado legal isso também. que eu ia falar. Pô, mas aliás, até o Yuri Alberto, né? Que é O Yuri baita Alberto. Mas eu falar nisso é o que nós estamos dizendo aqui, olha só. Vocês estão devagando demais. Não, mas o Santos... Pelo amor de Deus. Essa é a melhor... Essa é uma das minhas melhores frases. O Santos revelou Gabigol, Yuri Alberto, Marcos Leonardo, Caio Jorge e o 9 deles é o Tiquinho Soares. Acontece. Aí é loucura. Eu vou decidir então. Para mim, o Caio Jorge briga por vaga. Eu não consigo descartar um centroavante que tem os números que ele tem no Brasileiro, mas não acho que ele está próximo de ir à Copa do Mundo ainda. Não acho que ele tá mas próximo. eu acho que nós três concordamos que o João Pedro é o favorito do Ancelotti. Sim. Para ser o titular da seleção e para... Não acho que o Caio está próximo de ir à Copa do Mundo. Mas eu acho que se o Caio mantiver esse nível de atuação até o final do ano e ele entrar num consenso com o Cruzeiro de opção de carreira, de permanecer e continuar, é muito difícil ele ficar fora. Até porque a gente não sabe se o Igor Jesus vai acontecer. Outro ponto, tá com dificuldade de jogar lá. A gente não sabe como que será o Pedro, que não é um cara de relação fácil, né? Exato. Ele teve brigado com o Felipe Luiz. Então, tem vários aspectos, Vou falar uma coisa o Caio Jorge de hoje, seguindo no Cruzeiro, eu até subiria ele pro tá quase lá. Então, só que ainda falta quase um ano pra Copa. Então por isso que eu boto ele na briga. O meu voto é justamente em cima disso. No tá quase lá é por isso. E acho o Caio Jorge de hoje mais jogador que o Pedro. De hoje é. Sim. De hoje porque, assim, o Pro Pedro futebol moderno, ele tem um poder de marcação, cara, que é impressionante. Exatamente. O Caio Jorge marcando na frente. Ele te entrega tanto pressão para você recuperar a bola no campo adversário, quanto gols. Então, é por isso que ele é titular e o Gabigol é reserva. E a mesma coisa em relação à comparação com o Pedro. Hoje o Caio Jorge é mais jogador que o Pedro. Eu vou pôr no briga por vaga aí o Caio Jorge, o KJ, porque o cara que tem os números que ele tem não tem como não brigar por vaga. Vamos ganhar tempo com 2 nomes aqui, ó. 3 nomes eu quero ganhar tempo com vocês. Pra mim, quero ver se vocês concordam. Pra mim, Marquinhos, que é o segundo ali, pula 2 nomes. Paquetá e o da sequência, o Rafinha, os 3 estão na Copa do Mundo. Concordo plenamente. E pra você, Simão, está também? Pra mim, Marquinhos, Paquetá e Rafinha estão na Copa do Mundo com uma certa distância. Sim, vão. Os 3 vão. Pode subir os 3 aí. É porque, assim, o Marquinhos é o líder do time, não tem como. Não, titular absoluto. O Rafinha viveu a principal temporada da vida dele. E joga em 200 funções no ataque. Exatamente. Continua jogando muito bem, entrega. Isso. Qualquer lugar que você colocar ele nas 4 posições da frente, ele vai te entregar alguma coisa. Então, é inquestionável. E o Paquetá resolveu a parada que estava atrapalhando ele. Exatamente. Então, acho que ele vai voltar a voar. E o Paquetá é aquele cara, por exemplo, né? Eu acho que o Paquetá, por exemplo, e é interessante, né? Porque eles jogam em clubes de história e de orçamento bem diferente na Inglaterra, né? Mas se tivesse que escolher, eu prefiro o Lucas Paquetá do que o Matheus Cunha.
Concordo. Acho que são funções diferentes, mas eu prefiro. Mas são mais ou menos no mesmo lugar de jogar, concorda? Pode O que o ser, Matheus pode Cunha ser. faz hoje. Mas aí o Matheus Cunha entra muito também no que a gente falou Agora, sobre o Caio Jorge. O Matheus Cunha é um jogador de pressão, de ajudar muito, é muito voluntarioso. Agora, tem uma coisa do isso. Paquetá, né? Era pro Paquetá estar no Manchester City, né? Com o Isso, Guardiola. exatamente. E não foi por causa da questão. Mas... E agora ele recusou uma proposta do Aston Villa. O Aston Villa chegou, bateu na porta do West Ham. Só que ele acabou sendo grato, né, ao West Ham por toda Segurou a onda dele. exatamente a história que aconteceu. O West Ham prestou todo o apoio. Então ele permaneceu no West Ham. Acho que mais uma temporada ele já vai estar em um time grande. E tem outra coisa, tá? A família do Paquetá é maravilhosa também. Sim, concordo. A esposa dele é gente boa demais e os meninos dele também. Eu entrevistei ela lá no Catar, Cirilo. Após um jogo do Brasil. Eu lembro da história. A Duda e os menininhos no carrinho. E eles são fenômenos no TikTok. Mas eles são gente boa demais, cara. De uma educação fora do normal. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você tem que ir ao plantão da cidade? Eu vou lá agora, então você vai fazer o seguinte, você vai votar nos 4 nomes aí diretamente. Luiz Henrique Simões. Tá quase lá. Martinelli. Tá quase lá. Richarlison. Briga por vaga. E o Wesley, lateral? Briga por vaga. Tá bom. Então nós vamos decidir essa parada aqui agora. Luiz Henrique, que o Simões disse que tá quase lá, tá quase na Copa do Mundo. Acredito que o Simões também tenha ficado encantado, porque esse rapaz entrou contra o Chile, parecia uma pelada de fim de semana. Ele falou, a vaga é minha e vocês vão me dar, se vocês não me derem essa vaga, eu vou arrancar na marra. Seu voto, Rafa? Eu vou tá quase lá também com o Simões, porque, velho, o que ele entregou no Maracanã foi absurdo. A potência física do Luiz Henrique é sacanagem. É um atacante que te entrega drible, te entrega definição de jogada. É um jogador que consegue romper linhas, romper defesas. Pra mim, tá quase lá. E, assim, a impressão que ele deixou no final do ano passado, depois foi negociado com a Rússia. Todo mundo pensou, poxa... não tá jogando, não deve estar entregando, deve ter se acomodado. E pelo que a gente viu no Maracanã... Eu vi um cara com muita vontade de arrancar uma vaga. Passou longe, viu? Tá jogando demais, absurdo. E assim, é a mesma coisa do João Pedro. Não sente o peso da camisa da seleção brasileira. Não sentiu. O jogo dele contra o Chile, que ele ajudou o senhor Dorival Júnior, você lembra? Que ele arrancou uma vitória lá no Chile, ele fez o gol da vitória do Brasil. Agora, nesse jogo do Maracanã, cada vez mais credenciando aí essa vaguinha, né, entre os 26 convocados para 2026. Sobe o Luiz Henrique pro tá quase lá, e eu concordo. Luiz Henrique não tá quase lá. O Martinelli e o Simões falou que tá quase lá. Eu não sei. Pra mim, não deve ir. Sério? Pra mim, é. Não, de verdade. Com as opções que a gente tem hoje para lado de campo, o Martinelli, para mim, tá bem abaixo. É mesmo? Eu acho que o Martinelli sofre da mesma síndrome de muitos jogadores, viu? Não, Carimbo da Premier League. Eu acho que o Martinelli briga por vaga, porque assim... E vai ter um empate entre 3 aí, vamos ver o que nós vamos fazer. Porque o Ancelotti gosta dele e você falou, ele tem uma certa... Uma boa vontade. Grife. Tem uma certa grife também. Eu acho que assim, vocês da imprensa têm uma boa vontade danada com o Martinelli. Eu acho um jogador muito super valorizado. Principalmente, se você acompanhar... não que eu acompanhe mais que os outros, mas se você acompanha a Premier League, você vê o quanto que ele é um jogador super valorizado. Eu acho que é um jogador com muita mídia e pouco futebol. Acho que para nível de clubes, é um jogador ok, muito bom, excelente. Agora, a seleção brasileira, para mim, é diferente, é um degrau acima e para mim ele não deveria ir. Tem muita gente no ataque, né? Bota o Martinelli, não deve ir, então, tudo bem. Eu vou concordar com o Rafa. Consegui. Tudo bem, você me convenceu. Até acho que ele tá nessa briga aí, mas não sei. Richarlison, que o homem gosta. O Richarlison falou que o Simões disse que briga por vaga. Para mim, não deve ir. A mesma coisa do Martinelli. Pra mim também não vai, não. Eu acho que é um degrau abaixo. Eu acho que o Richarlison, ele é uma pessoa muito legal fora de campo. É uma pessoa que teve problemas problemas com a questão mental e não teve problema em falar sobre isso. Mas eu acho que a nível de seleção brasileira, hoje ele não está entregando para ser titular. Encandé, qual passou na frente da câmera? Aqui, meu filho, aqui, ó. Aqui, ó. Vai por aqui para não atrapalhar aí a diagramação, rapaz. Tá bom.
Você votou, então... Não deve ir. Que não deve ir. Bota o Richarlison, não deve ir também. Aí tem um pouco de vontade, mas também, não sei. Na hora H, sei lá o que o Ancelotti vai arrumar. E o Wesley, pra fechar, o lateral ex-Flamengo? Tá quase lá. Sério? Tá quase lá. É porque Nível falta de opção, você tá falando. É, exatamente. A gente não tem opção na lateral direita hoje. E eu acho que é o lateral direito que tá entregando ali um pouco mais. Mas existe também uma possibilidade do Ancelotti até deslocar o Militão para fazer essa ala direita, quem sabe em um jogo mais complicado na Copa, para poder ter um pouco mais de fugiu a palavra aqui, consistência defensiva com o Militão. Mas o Wesley é uma ótima opção. O Wesley é mais atacante, né? Bem atacante. Exatamente. Né? Tá então, bom. Eu acho que o Você Wesley foi no tá quase lá. O Simões foi no briga. Eu vou no briga por vaga também, que eu acho que o lateral todo mundo tá brigando por vaga. Bota aí no briga. O nível por tá vaga. abaixo, né? Ó, fechamos assim então, ó. Alisson, Bruno Guimarães, Casemiro, ex-Messinho, Estevão, Gabriel, Marquinhos, João Pedro, Paquetá e Rafinha estão na Copa. Quase lá o Luiz Henrique, pelo que ele fez aí no último amistoso. Na briga por vaga, Andrei, Douglas Santos, Wesley e o KJ. E não devem ir Martinelli e Richarlison. Fechamos a tier list da seleção brasileira. Obrigado. Grande participação de Rubem Júnior, viu? Rubem Júnior veio. Gostei. Eu posso. Excelente.